nosso estudo hoje, né? Vamos aqui fazer nossas orações, agradecer a oportunidade que estamos tendo, né? De poder estar aqui orando, podendo passar mensagem para esses nossos irmãos que já são aqui, que já são trazidos para ouvir, para compreender e entender o que é a vida corpórea e o que é a vida espiritual, ok? Então vamos lá. Jesus, amado Mestre, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento, impedindo que qualquer coisa de fora nos atrapalhe. Agradecido pela presença desses irmãos espirituais que estão aqui para ouvir nosso estudo. Agradecer também pelos nossos irmãos encarnados que também estão nos ouvindo, que vai nos ouvir. E sendo assim, Senhor, estamos iniciado esse estudo de hoje, que assim seja, assim é. Então, meu irmão, nós vamos aqui continuar aqui na página 132, a pergunta 196. Pergunta assim Kardec aos espíritos: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição, né? Aí ele responde: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. Então, irmão, para se melhorar, há várias reencarnações, né? Porque se você for analisar, mesmo que você viva até 90 anos, 80 anos, é muito pouco tempo, porque a gente tem o nosso período de infância. Esse período de infância é um período de adaptação ao planeta, né? Quem já veio aqui várias vezes, quer dizer, é uma readaptação. Quem está vindo a primeira vez, né, é uma adaptação. Então, você já perde aí um tempinho, né? Você tem que ir para a escola, estudar, ser educado pelos pais, pelos tios, aprender certas coisas, né? Então você já perde tempo. Depois, quando a gente chega na velhice, tem certos aí que não tem, que eles não são ativos, eles ficam acamados ou ficam sendo tratados como uma criança, né? Então, você não consegue, né, aprender tudo ou praticar tudo, né? Por exemplo, você também tem que acabar com os seus defeitos, com os seus erros, né? Por exemplo, se você é uma pessoa dura, egoísta, invejosa, orgulhosa, maldosa, isso tudo tem que ser acabado. E você, numa vida só, não acaba. Às vezes chega aqui uma pessoa que é viciada em bebida e não consegue nessa vida abandonar o vício. Então ele volta novamente para tentar. Às vezes aqui uma pessoa foi uma pessoa má, né? Foi dono de escravo, maldoso, né? Aí depois tem que voltar aqui para poder, né, fazer os seus resgates, pagar seus erros, né? Ou seja, consertar o que ele errou. Não é pagar, é consertar, né? Que aqui Deus não nos obriga a nada, nós temos nosso livre-arbítrio, eles apenas nos colocam no caminho para que nós, naquele momento, a gente decida o que fazer. Então, uma encarnação é muito pouca, gente. Imagina uma pessoa boa de coração, mas viciada em bebida. Porque tem, às vezes, uma pessoa boa de coração, mas orgulhosa. Ele ajuda as pessoas, mas não gosta de ser ajudado. Você acha que uma vida só vai conseguir fazer? Às vezes não consegue, gente. Então, por isso, a necessidade de reencarnações. E as igrejas e outros locais não querem que você saiba disso, porque te prende, te aprisionam com aquela crença limitante. Porque eles precisam disso aqui, ó, dinheiro. Dinheiro. As igrejas vivem em função de dinheiro, não vivem em função de te salvar. Não vivem em função de te ajudar, né? Que é a salvação individual. Salvação individual, né? Mas pelo menos
de te ajudar. Tudo é dinheiro, 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 né? A gente sabe que em um tempo tem que pagar água, tem que pagar a luz, mas precisa explorar a fé. Precisa explorar a fé. Aí na letra A ainda, ele pergunta assim: é o corpo que influi sobre o espírito para que esse melhora, ou o espírito que influi sobre o corpo? Aí ele pergunta: teu espírito é tudo, teu corpo é simples, veste que apodrece, eis tudo, né? Então quando você tem a vontade de beber, você fala: rapaz, o corpo está pedindo. O corpo não está pedindo nada. Quem está pedindo é o espírito, que ainda contém este vício. O sexo, a mesma coisa. É o espírito ainda que está enfronhado em sexo, né? Aí muitas vezes as pessoas botam tudo culpa no corpo. Não, o corpo é só um investimento, é como se você fosse uma armadura. Se você está dentro de uma armadura, a armadura só tem movimento porque você está dentro dele. Ou seja, o princípio inteligente tem que estar conectado ao corpo para dar movimento, não para ter suas vontades. Não para ter sua vontade. O corpo sim, precisa de alguns componentes, né? Como o corpo precisa de sódio, precisa de ferro, precisa de carbono, precisa de todos os elementos que existem aqui no planeta para mantê-lo sadio, né? Para mantê-lo sadio. Aí ele deu um exemplo aqui, assim: o suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Vide é vinho, é uva, tá? Então é uveiras, aquelas plantações. Aí ele explica assim: ele contém o licor que se chama espírito, ou seja, aquele líquido que sai de dentro da uva, né, que é o líquido, aquele é o espírito, né, ou álcool, né? No caso, para a gente, espírito como se fosse material álcool, né? Mais enfraquecido por uma imensidade das matérias estranhas que lhe altera a essência, né? Ou seja, ele tem muita matéria ali que você não sente o álcool que está ali dentro ali daquela uva. Aí como é que você faz? O espírito é o álcool, tá? O espírito é o álcool. O espírito é o álcool. Mas você não sente. Você quando cheira, você sente o cheiro de quê? De uva. Aí como é que você tira aquele espírito dali de dentro? Ou aquele álcool, né? Aí ele fala assim: esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique, né? O corpo é o alambique, em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao espírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, ele deu aqui um exemplo aqui de como você fazer o álcool, né? Então, ele pega a uva, espreme, tira o líquido, ou joga com casca e tudo dentro de um alambique, né? E deixa ali, né? Aí aquilo ali vai com o tempo, né? Ele vai como é que se diz? Vai entrando em, ai meu Deus, ele vai entrando em decomposições, né? Então ele vai criando aquela essência, vai saindo, sobe, você ferve ele, no caso, né? O vinho no caso não, mas a cachaça sobe e começa a gotejar. Aí sai o álcool. O álcool é o espírito. E sai dali o quê? Purificado. Sai sem impureza nenhuma. As purezas vai ficar onde? No corpo ou no perispírito. Só que se for um álcool, um vinho de péssima qualidade, vai vir com muitas impurezas. Vai vir com muitas impurezas, porque não fez a destilação ideal. Ok? Então fica aqui mais um estudo, mais uma explicação. Aí na próxima aula nós vamos estudar sorte das crianças depois da morte. Vamos falar um pouco das crianças depois da morte, né? Para saber o que acontece. Vamos fazer então a nossa oração, agradecer a espiritualidade que está aqui, agradecer esses irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco e agradecer a vocês que têm paciência de nos ouvir, tá? E mais uma vez eu afirmo, o que eu dou de estudo aqui é aquilo que eu aprendi. Não quer dizer que eu estou certo. Se alguém
tiver alguma opinião, só botar lá nas minhas mensagens lá que a gente procura responder ou entender, ok? Ou até pesquisar. Então vamos lá. Obrigado, bons espíritos que estão aqui presentes, nos auxiliando, nos ajudando. Muito obrigado mesmo. Estou agradecido pela presença desses irmãos encarnados que são trazidos aqui. E tenho a certeza que eles vão entender a necessidade de praticar o bem para abandonar esta vida que eles se meteram. Porque pelo livre-arbítrio eles erraram, mas para eles não se desesperarem, que eles terão oportunidade, já estão tendo oportunidade, e que eles sabem que Jesus vai salvar todas as suas ovelhas. Foi assim que o mestre falou: não perderá nenhuma das suas ovelhas. Mesmo aquele que ainda acha que não tem jeito, paciência, ouve mais, estude mais, pratique mais o amor, que é o amor, a bondade, que vai abrir as portas e o caminho. Obrigado por tudo e damos como término nosso estudo hoje. Que assim seja, assim.